Bem, pessoal, vamos para a questão subsequente, cujo enunciado é o seguinte: relativamente à obrigação tributária, fato gerador e sujeito passivo, é correto afirmar. Alternativa A. Na obrigação acessória, o termo acessória sugere uma impropriedade, pois a existência de tal obrigação não pressupõe a principal. Uma impropriedade raciocinando nos termos lá do direito privado, do direito civil, em que a gente diz que o acessório segue o destino do principal, não há acessório sem principal. E também pela língua portuguesa em si, né? O acessório é acessório de alguma coisa. Só que lá em direito civil, por exemplo, o raciocínio é o seguinte: se você diz que determinada pessoa tem um débito e que, portanto, vai ter que pagar uma multa, porque vai pagar aquele débito em atraso, a multa é acessório. Se o cara comprovar que o débito não existe, não vai pagar uma multa, porque não há multa de uma obrigação que não existia, né? Multa pelo descumprimento de uma obrigação inexistente. Isso não faz sentido algum, ok? Então lá, esse vínculo acessório principal respeita bem mais o significado exato da palavra acessório na língua portuguesa. Em direito tributário, a gente está falando de obrigação principal e obrigação acessória. Aí o principal é grana. A gente sabe que a obrigação principal é de pagar, seja tributo, seja penalidade pecuniária. E existe aqui acessório sem principal, como, por exemplo, o dever das entidades isentas ou imunes às empresas de entregarem declaração de isenção e imunidade. Olha, não tem que pagar tributo, mas tem que entregar uma declaração. Alguém também, quando vem uma mercadoria isenta de imposto, tem que entregar, tem que também emitir e entregar a nota fiscal. Então, são obrigações acessórias que não dependem da existência de obrigação principal, tá? Aí se diz, por exemplo, há situações em que o cumprimento da obrigação acessória é pressuposto para a inexistência da obrigação principal. Isso é uma coisa interessante, né? A obrigação acessória, quando você cumpre, vai fazer com que a principal não exista. Isso acontece fundamentalmente no tocante à obrigação principal relativa a multas. Porque, vejam, quando você descumpre a obrigação acessória, por exemplo, de entregar a declaração no prazo, você toma uma multa, certo? Então, o cumprimento da obrigação acessória é pressuposto para que não surja a multa, que é a obrigação principal. Não confundir, né? Lá em direito privado eu falei que a multa é acessório daquele débito. Aqui em direito tributário, o que é principal é o que tem que pagar, seja tributo, seja a multa, né? Então o tributo, apesar de ser algo bem diferente de multa, a multa é o que o tributo, por definição, é proibido de ser, sanção por ato ilícito. Mas mesmo assim, o direito tributário, quando vai falar do crédito tributário e da obrigação tributária, diz que o crédito de multa é crédito tributário, a obrigação de pagar a multa tributária também é uma obrigação de natureza tributária. Então aqui, a obrigação acessória às vezes realmente é pressuposto para a inexistência da obrigação principal. Assim, a doutrina costuma denominá-la de dever instrumental ou formal, dada a autonomia dos respectivos fatos geradores. Sim, há uma autonomia dos fatos geradores com relação à obrigação principal e à obrigação acessória. É um dever instrumental. Por que chamam de instrumental? Porque a obrigação acessória não existe como uma finalidade em si mesma. O que se quer é garantir o cumprimento da obrigação principal. Quando você vai no código, o código deixa claro que a obrigação acessória é instituída no interesse da arrecadação e fiscalização de tributo. Você manda a entidade isenta entregar uma declaração para que o fisco possa ver se ela realmente é isenta. Você manda alguém emitir a nota fiscal para que seja possível ao poder público rastrear aquela operação. Quando o cara sabe que aquela operação vai deixar rastros, ele acaba cumprindo a obrigação principal de pagar o tributo. Você sabe que quem não emite uma nota fiscal não está querendo economizar o sistema de emissão de notas ou o talonário, ainda falando da nota em papel. O cara não quer pagar o tributo, então a obrigação acessória existe para garantir o cumprimento da obrigação principal. Por isso ela é instrumental, é um instrumento. Instrumento é uma ferramenta que garante o que é principal. Aí é que tem a relação do acessório principal aqui. Não é que um depende da existência do outro, é que um existe em função do outro. A obrigação acessória existe em função de garantir o cumprimento ou a fiscalização do cumprimento da obrigação principal. Então o item aqui falou de vários aspectos e está certinho, certo? Corresponde ao gabarito, marquem essa alternativa A. Alternativa B. Fato gerador complexivo consiste num estado de direito ou situação de fato que tende a permanecer no tempo. Olha, a doutrina tradicional fala que existem fatos geradores que são periódicos e fatos geradores instantâneos. Fato gerador instantâneo, a cada novo fato você diz, aconteceu o fato gerador. Já aconteceu, naquele instante. Por exemplo, o fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território brasileiro. Entrou, teve um fato gerador, já devido àquele tributo. E existem fatos geradores periódicos, que são aqueles que têm data marcada, acontecem a cada período de tempo. A cada ano acontece o fato gerador do IPTU e do IPVA e do ITR, 1º de janeiro. Veja que nesses casos são fatos geradores
que são periódicos e simples, porque compostos de uma única situação que se protrai no tempo. Você é proprietário de um imóvel. Esse imóvel faz com que o fato gerador aconteça em 1º de janeiro de 2017, depois acontece em 2018, acontece em 2019, vários fatos geradores, mas que são compostos por uma única situação que se protrai no tempo, ok? Esse é um fato gerador, portanto, periódico simples, porque é uma única situação. Agora existem os fatos geradores periódicos compostos, que dependem também de um período de tempo, tem data certa para acontecer, mas são compostos de diversos pequenos fatos que são somados e considerados globalmente, como acontece com o fato gerador do imposto de renda, analisando ele sob a ótica anual. Você vai verificar, quando você for fazer sua declaração de imposto de renda, você vai levar em consideração vários fatos que aconteceram durante o ano anterior, do ano calendário, os recebimentos que você teve a cada mês, se você recebe salário, se você vendeu determinada coisa, você tem que analisar tudo aquilo e jogar dentro de um pacote, né? Com relação a vender determinada coisa, você considera aquele fato isoladamente também, né? Mas se você declara na declaração de imposto de renda. Mas os rendimentos, por exemplo, do salário, rendimento de trabalho assalariado, você considera de maneira global. Soma tudo e aí você vê se o que foi pago anteriormente foi pago a mais, as retenções foram exageradas, você vai ter uma restituição, ou se pagou a menos, caso em que você vai ter que completar o imposto. Então, nesse caso, você tem fato gerador periódico, que é composto por vários pequenos fatos. E esse periódico composto é que é chamado de complexivo, né? Como é o caso do imposto de renda. O imposto de renda tem um fato gerador complexivo. Mas vamos lá. Aqui diz que o fato gerador constitui um estado de direito ou situação de fato que tende a permanecer no tempo. Isso é mais para os periódicos simples, como é o caso do IPTU, né? Esse tipo de fato gerador não se constitui por um evento instantâneo ou por um conjunto de eventos, mas por um estado de coisas com potencialidade de permanência, como é o caso de ser proprietário de imóvel na área urbana, IPTU, de imóvel na área rural, ITR, de veículo automotor, né? Utilizado em geral nos impostos sobre a propriedade. Essa definição aqui, quando fala de existir um evento instantâneo, como acontece com o imposto sobre importação, ou um conjunto de eventos, né, como acontece com relação ao imposto de renda, essas classificações existem, mas o complexivo não é aquele que só tem um evento que se protrai no tempo. O complexivo, como eu dei o exemplo do imposto de renda, ele é composto de vários pequenos eventos que são considerados globalmente, ok? Então, o fato gerador do IPTU, que é bem definido aqui, que é uma situação que se protrai no tempo, uma situação, um estado de coisas. Esse fato gerador, ele não é exatamente complexivo, ele é periódico, porque acontece a cada 1º de janeiro, mas ele não é complexivo porque ele só tem dentro de si um fato que está sendo analisado, ok? Então o item aqui está errado pela definição de complexivo. Item C. Uma pessoa jurídica paga salário mensal ao seu empregado. Em relação ao imposto de renda, o empregado e sua empregadora são contribuintes. Aquele porque aferiu renda e esta última porque, como fonte pagadora, está obrigada por lei a reter e pagar o imposto cujo fato gerador tem relação pessoal e direta com o empregado. Falso. Contribuinte é quem tem relação pessoal e direta com o fato gerador. E a gente deixa bem claro no livro que ter relação pessoal e direta significa praticar o fato gerador. Ser o sujeito daquela frase que você monta, sujeito aí no sentido da língua portuguesa, para dizer que o fato gerador aconteceu. Se determinada pessoa jurídica, a Embraer, por exemplo, pagou salário a um funcionário, o fato gerador aconteceu. Qual é o fato gerador do imposto de renda? Vamos dizer de maneira bem simplificada, sem dizer o que está lá na lei, que a gente ainda vai estudar no capítulo correspondente, o capítulo 13. Mas vamos simplificar dizendo que é receber rendimentos. Então, quem recebeu rendimentos foi a Embraer ou foi o funcionário? Foi o funcionário. Então, quem pratica o fato gerador é o funcionário, ele é o contribuinte. Só que a lei coloca para uma outra pessoa que está envolvida, é um terceiro, mas está envolvida com a situação, né? Para alguém ser nomeado responsável, tem que ter um vínculo com a situação. Como será estudado com mais profundidade no capítulo relativo à responsabilidade tributária. O Código Tributário Nacional, no artigo 128, diz que tem que ser uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador. Então, a lei denomina uma pessoa, impõe a uma pessoa que não praticou o fato gerador, que não tem relação pessoal direta, o dever de pagar. Essa criatura é chamada, portanto, de responsável. Então, a fonte pagadora de imposto de renda não é contribuinte, ela é responsável. Então, como aqui está dito que empregado e empregadora são contribuintes, está errado que a empregadora é responsável. Item D,
O proprietário de imóvel, sujeito passivo do IPTU, na qualidade de contribuinte, ao celebrar contrato de locação desse bem e estipular cláusula contratual segundo a qual ao locatário compete pagar aquele imposto, transforma este último em responsável tributário e, portanto, sujeito passivo perante o fisco. Falso, em primeiro lugar, pelo artigo 121 do CTN, quando você vai no parágrafo e vê a definição de contribuinte responsável, você vê que o responsável é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, ou seja, sem ter relação pessoal e direta com o fato gerador, tem sua obrigação decorrente de lei. Então tem que ser lei, não é um contrato que cria responsabilidade tributária. E mais, lembrar do artigo 123 do Código Tributário Nacional, que diz que essas convenções entre particulares, como é o caso do contrato, acordo entre particular, não tem o condão de mudar a definição legal do sujeito passivo do tributo. Claro, o artigo 123 começa com um saldo de disposição em contrário. Então, por exemplo, o município, se ele quiser, ele pode colocar na sua lei que, se houver contrato dizendo que quem tem que pagar o IPTU é o locatário, isso muda o sujeito passivo do IPTU. Mas o cara vai ser sujeito passivo agora porque a lei municipal autorizou isso. Tá? Agora, nunca vi nenhum município que fizesse isso. Porque o município não quer deixar ao bel prazer dos sujeitos passivos, das pessoas que têm imóveis nos seus territórios, dos contratantes em geral, a mudança, deixar o bel prazer deles dizer quem vai ser o sujeito passivo do tributo. Então a convenção de particulares sequer muda a definição legal do sujeito passivo do tributo se não houver autorização local. Então aqui dizer que isso transforma o cara em responsável tributário, isso é também um item errado. A gente já viu que a questão tem, portanto, gabarito alternativa A.